3h51, vamos chamar para uma conversa ao vivo Damares Medina, advogada constitucionalista, PhD em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, dividindo tela do Poder Expresso aqui comigo no canal do SBT News no YouTube. Bem-vinda, Damares, boa tarde. Obrigada, Jesus, boa tarde a todos. Damares, a gente vê na decisão, no despacho do ministro Alexandre de Moraes, o seguinte: a preocupação em manter a tranquilidade da vizinhança, manter a tranquilidade, o respeito, a privacidade, intimidade domiciliar desse indivíduo, no caso, Jair Bolsonaro, que está cumprindo essa cautelar, que é a prisão domiciliar, e ele muito econômico, não já partindo diretamente para uma prisão preventiva ou alguma medida mais gravosa. Isso mostra que, pelo menos no que está escrito aqui, o nosso direito penal prevê como a última das medidas, a última ratio, né, como os juristas costumam dizer, a decretação da prisão preventiva. Então, consegue-se manter Jair Bolsonaro em uma certa segurança que garanta em uma eventual condenação o cumprimento da pena. Então, não há se falar, pelo menos até o momento, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, e aí eu quero saber qual a sua avaliação sobre essa postura em saída domiciliar e ir para prisão preventiva. Vejam vocês, né, que desde o início o ministro Alexandre de Moraes tem sido criticado pelas medidas cautelares que ele impôs ao então ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde o início, a tornozeleira eletrônica ela foi vista como uma alternativa à prisão. Ocorre que, diante do descumprimento das limitações que o ministro Alexandre de Moraes havia imposto, essa tornozeleira eletrônica foi escalada, né, foi restringida para uma prisão domiciliar. E é importante quem nos escuta agora à tarde ter em vista o seguinte: a prisão domiciliar ela é uma alternativa ao recolhimento, ao estabelecimento prisional, ao regime fechado. Isso significa o quê? Que no domicílio, o réu, o denunciado, ele não pode fazer nada que ele não faria no estabelecimento prisional. Então, quem está cumprindo uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, na Papuda, por exemplo, na Polícia Federal, se tiver direito a uma cela especial, ele não pode usar celular, ele não pode usar redes sociais, ele não pode se pronunciar. Então, todas essas restrições, elas têm que ser entendidas no contexto de quem está cumprindo uma prisão domiciliar em alternativa a uma prisão preventiva em um estabelecimento prisional e não num discurso de perseguição, não pode usar redes sociais, não vai gravar vídeo para o Instagram ou para o Facebook ou para o TikTok, porque efetivamente ele está cumprindo uma pena restritiva de suas liberdades no bojo de uma ação penal. O que a última medida da Polícia Federal desvendou para nós? Que, mesmo em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro continuava arquitetando planos de conspiração contra o Estado brasileiro. Tem, inclusive, um trecho que foi revelado, colhido, né, uma prova colhida pela Polícia Federal do celular dele, no qual ele pede orientação para o advogado de Trump nos Estados Unidos, do que deveria fazer, de qual seria o próximo passo, o que mostra que as medidas preventivas, cautelares, que foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e até duramente criticadas, até mesmo pela Ordem dos Advogados do Brasil, estavam adequadas, estavam proporcionais. O que essa última escalada mostra, né? É inusitado. Pela primeira vez, o ministro do Supremo determina a monitoração da residência de um denunciado, um réu que está cumprindo prisão domiciliar por agentes da Polícia Federal, fardados ou não. Mas isso tudo mostra uma cautela para evitar ao máximo que o ex-presidente seja, de fato, conduzido para um estabelecimento prisional. Por quê? Por questões humanitárias. Nós sabemos do estado de saúde debilitado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que constantemente tem que ser internado, submetido a exames, ainda sequelas em decorrências ao atentado que ele sofreu pouco antes das eleições de 2018. Então, o que eu vejo é uma persistência do ministro Alexandre de Moraes em evitar a todo custo
esse processo de restrição da liberdade preventiva cautelar do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um contexto no qual o julgamento está logo ali. Não precisamos de mais tumultuação nesse processo, que já tem intervenção até internacional, né? Até estrangeira. Então, todas essas medidas do ministro Alexandre de Moraes, independentemente da resposta do Ministério Público, isso é importante também a gente ter em mente, o Ministério Público ele tem a prerrogativa da titularidade da ação penal, de oferecer a denúncia. Quem decide, de fato, se aceita a denúncia, se não aceita, se escala ou não escala as prisões ou as medidas preventivas, é o Supremo Tribunal Federal, é o ministro do Supremo Tribunal Federal. E todo esse quadro denota um cuidado, evitar-se ao máximo que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja, de fato, recolhido a um estabelecimento prisional por uma questão humanitária, dado o seu frágil estado de saúde. Damares, sobre o pedido, a recomendação da Polícia Federal de manter uma equipe de agentes dentro da casa do ex-presidente. Qual a interpretação? Quando nós falamos dentro da casa, né, eu acredito que seja no jardim, seja no portão, né, não vai ficar no quarto do ex-presidente. Né? Nós já discutimos aqui no Poder Expresso a dificuldade que o direito como um todo enfrenta de monitorar esse tipo de restrição. Porque, veja, ele não vai poder usar o celular, mas a filha mora com ele, a filha tem um celular, a esposa, estão lá convivendo juntos, ele não vai poder usar o celular da filha. Então, é uma situação atípica. As redes sociais, essas novas tecnologias da informação, elas apresentam desafios ao direito e nós lidamos com isso o dia todo. A própria tentativa do Supremo de regular as redes sociais já enfrenta essa dificuldade. Mas a lógica que nós temos que adequar e que aplicar no presente caso é essa. Quem está cumprindo prisão domiciliar não pode fazer nada que não poderia fazer em um estabelecimento prisional. Então, a lógica é, não se use celular, não use as redes sociais. Agora, nós vemos exemplos, não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de outros aliados políticos, que insistem no descumprimento dessas restrições. Né? É preciso analisar o quadro dia a dia. Eu costumo dizer que o processo é vivo. Né? Hoje, o quadro que se tem, essas medidas, a Polícia Federal recomendou. Essa é uma mera recomendação. Da mesma forma que a manifestação do Ministério Público é uma mera manifestação. Ele tem, sim, a prerrogativa de oferecer a denúncia. Mas quem vai decidir, no final das contas, é o ministro Alexandre de Moraes. E o perfil decisório, isso é muito importante que a gente leve em consideração ao longo de todo esse processo, é ser o mais comedido possível. Impor, sim, uma restrição proporcional, mas minimamente invasiva, para não agravar o quadro de saúde, para não fomentar também essa narrativa mitológica de perseguição, né, de que ele é um preso político. Então, todas as cautelas estão sendo tomadas. Acredito que, se o ministro Alexandre de Moraes acatar a sugestão da Polícia Federal de colocar agentes policiais dentro de casa, não seja dentro da residência do presidente, mas talvez na entrada, no portão, no jardim, que seria realmente assim um monitoramento inédito, mas o que as mensagens colhidas do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro já indicavam é que a trilha seguida pelo ministro Alexandre de Moraes realmente recomendava algum tipo de restrição, dada a articulação e essa triangularização entre Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, os advogados de Trump, a minuta, né, de pedido de asilo e as conversas também com o pastor Silas Malafaia. Damares Medina, advogada constitucionalista, PhD em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal. Mais uma vez, a gente agradece pela sua presença aqui no SBT News, no Poder Expresso, minha amiga. Até a próxima. Eu agradeço o convite, é um prazer, bom trabalho, boa tarde a todos.